pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais essa aula de prótese sobre implantes. Eu sou a professora Franciele Delgado e meu objetivo é ensinar de uma forma prática, objetiva, para fazer com que você não perca mais esses pacientes no seu consultório, não precise indicar para um colega e correr o risco de perder esse paciente e também automaticamente aumentar a lucratividade do seu consultório. Vocês vão ver que são procedimentos simples, fáceis da gente fazer, mas que precisa estudar um pouquinho. E eu tô aqui para ajudar vocês a dividir um pouco de conhecimento. Espero que vocês gostem. Vou começar aqui transmitindo os nossos slides da nossa aula. Então, hoje nós vamos falar desse componente protético chamado T-Base. E olha lá, ele tem muitas nomenclaturas. Vocês podem conhecê-lo ou ouvir falar. Além do T-Base, como link de titânio, base de titânio, pilar link universal, precision link, isso tudo depende de qual sistema, de qual marca de implantes que vocês estão utilizando, que está no paciente de vocês. Então, cada empresa dá um nome bonitinho para ele. O importante de vocês saberem são as indicações e como utilizar, como indicar, certo? E usar ele da melhor forma possível. Vocês vão ver que ele é um componente extremamente versátil e muito utilizado atualmente na prótese sobre implantes. Vamos lá. Ele é considerado um dos componentes protéticos que nós temos para fazer nossas reabilitações, sejam elas unitárias, parciais e dependendo de alguns casos, né? Podemos até utilizar um tipo desse link de titânio em reabilitações totais. Claro que com a indicação correta e a forma de trabalhar também de forma correta. Dando sequência, quais são as indicações, então, das nossas bases de titânio? Elas são indicadas, como eu falei para vocês, ela é um componente extremamente versátil, então você consegue utilizar para resolver a maior parte dos casos que vão aparecer no consultório de vocês. Então, vejam lá, ó, aqui está um exemplo de uma base de titânio, por exemplo, de um hexágono externo, mas existem bases de titânio para hexágono interno, para cone Morse, existe também os T-bases referentes dos intermediários, então nem sempre você vai precisar trabalhar com ela direto no implante, então existe forma de você trabalhar com o T-base também utilizando o intermediário, certo? Então olha lá, ela serve para próteses unitárias parafusadas, próteses unitárias cimentadas, próteses múltiplas parafusadas e próteses múltiplas cimentadas, ou seja, abrange praticamente toda a resolução protética que nós precisamos para realmente resolver os nossos casos, certo? Baseado nisso, nós podemos trabalhar com a base de titânio de duas formas, basicamente. Ó, então, a nossa base é o nosso link. Você pode usar ele diretamente no implante, ou seja, quando nós trabalhamos com essa base de titânio diretamente em cima do nosso implante, ou seja, ela não é uma base de titânio de intermediários, ela acaba funcionando como uma UCLA, que é um componente extremamente conhecido e foi desenvolvido para ser trabalhado direto no implante. Ou então, nós podemos trabalhar com essa base de titânio como um intermediário. Ou então, como vocês estão vendo ali, quando nós estivermos trabalhando com essa base de titânio como um intermediário, nós vamos trabalhar com pilares personalizados. Aí ele vai fazer o que? Ele vai compor juntamente com uma outra peça, normalmente um munhão personalizado para você fazer uma prótese cimentada, personalizado para o seu paciente. E aí ele vai se transformar, então, em um intermediário. Ou então, vocês podem utilizar, como eu falei anteriormente, a base de titânio própria de um intermediário que vocês estiverem lá na boca do paciente. Então, vocês podem trabalhar dessas três formas. Ou usar ela e fazer direto no implante,
ou usar as bases de titânio específicas do intermediário, ou ainda utilizar a base de titânio com os pilares personalizados, e aí sim eles vão se transformar em um intermediário para que a gente consiga fazer a finalização dessas nossas coroas, dessas nossas próteses em cima delas, tá? Quais os materiais? Por que nós temos que utilizar a base de titânio? Essa é uma pergunta extremamente importante para ser respondida. Fran, por que eu não posso usar o UCLA já e resolver todos os meus casos? Não é assim que funciona. Se você quer ser um profissional diferenciado, você tem que saber os melhores componentes, as melhores formas de resolver o caso de vocês. E a base de titânio, ela surgiu para que fosse possível trabalhar com próteses consideradas metal free em cima desses nossos implantes. Então, sem eu ter que usar um intermediário totalmente metálico, mesmo que as bases de titânio tenham essa porção metálica, vocês vão perceber que ela fica sempre muito subgengival. Então, ela vai ser muito difícil de aparecer. Então, ela realmente ela surgiu para isso. Tem alguns artigos mostrando também, principalmente em relação à zircônia, que não é o ideal você conectar essa zircônia direto em um intermediário ou diretamente dentro do seu implante, em cima do seu hexágono, porque ela é muito dura e ela pode, primeiro, causar uma deformação interna no seu cone Morse, uma deformação externa a longo prazo no seu hexágono, ou ainda ela pode fraturar. Então, ela precisa também de uma espessura correta para que ela seja resistente e duradoura. Então, foi sugerido o uso dos links de titânio ou dos T-bases para que se trabalhe com próteses quando estamos trabalhando com zircônia ou então com disilicato de lítio. Também é possível, como vocês estão acompanhando o slide aí, trabalhar com alúmina e cerâmicas reforçadas por leucita. Nós conseguimos trabalhar com essa gama de opções protéticas metal free, certo? Então é possível trabalhar com todos esses materiais e vocês vão ver que não muda o jeito de trabalhar. O raciocínio é sempre o mesmo. O que vai mudar às vezes é o condicionamento dessa peça, se eu vou condicionar por mais tempo, por menos tempo, lá com o meu ácido fluorídrico. Mas tirando isso, o raciocínio e as etapas, a forma de trabalhar, vocês vão perceber que vai ser sempre a mesma. Então, olha lá, coloquei aqui para vocês começarem a perceber. Eu tenho aí 3 peças principais. Se vocês estiverem aí me acompanhando, a peça metálica é um link de titânio, é uma base de titânio. A peça que está logo em cima dessa base de titânio, ela é o quê? Ela é o nosso pilar personalizado. É um unhão para uma peça cimentada. A figura do meio já está conectado de forma didática para mostrar para vocês qual é a relação do T-Base nisso tudo. Então, sempre que eu estou trabalhando com T-Base, eu vou ter algo cimentado em cima dele, certo? Independente se eu estou trabalhando com peça parafusada ou cimentada, e vocês vão entender tudo isso ao longo dessa aula. Basicamente, nós cimentamos então esse munhão personalizado, essa peça personalizada, em cima desse T-Base. Em cima desse munhão personalizado é confeccionado um coping ou então uma coroa monolítica. Você vai usar um coping se você for fazer uma cerâmica estratificada, ou seja, com aplicação. Ou então, você poderia também utilizar uma coroa monolítica e cimentar depois dessa peça instalada em boca nesse munhão personalizado, que se tornou uma peça única com esse munhão personalizado. A terceira imagem são as 3 peças já unidas. Claro que a última ainda está em formato de copa e não de coroa totalmente terminada, mas só para vocês entenderem e analisarem como a precisão do encaixe dessas peças é maravilhoso. Claro que foi tudo feito de forma digital pelo sistema CAD/CAM, tá? Então, olha lá como que essa peça é colocada em boca. Então, esse munhão, ele é cimentado no T-Base
e ele é provado na boca do paciente. Alguns laboratórios mandam a peça cimentada, outros laboratórios, a maioria deles, envia para você solto, como eu mostrei na primeira imagem. Então, vocês vão ter um T-base e um munhão personalizado. O que vocês vão fazer? Vocês vão chegar lá na boca do paciente de vocês, vão instalar o T-base e aí sim você vai provar esse munhão personalizado. Se o seu munhão personalizado ficou perfeito, aí sim você pode proceder à cimentação. Mas eu vou mostrar no final da aula a parte prática mesmo, vou fazer uma cimentação em um T-base de uma coroa para vocês entenderem como que isso é feito. Mas essa cimentação é sempre importante que seja feita fora da boca do paciente. Como eu falei para vocês, nós vamos ter que ter muito cuidado com a cimentação para que não extravase cimento para dentro dessa gengiva e a gente não consiga remover. O T-base, lembra que ele sempre vai ficar escondido mais profundo lá na gengiva do paciente. Por isso, é recomendado que a gente faça a cimentação dessas peças fora da boca. A única peça que vai ser cimentada dentro da boca do paciente é a sua coroa final. Não esqueçam disso, tá? Olha lá, então nós tivemos ali, ó, eu vou voltar. O elemento 21, nós temos um T-base já cimentado em um munhão personalizado e na sequência nós temos os copings totais dessas coroas sendo provados. E olha que legal, lembra lá da aula que tem aqui no nosso canal também, de perfil de emergência, de transferência de perfil de emergência. Então vocês estão vendo ali uma sobra de tecido como se não tivesse sido preenchido no elemento 21. Ali é o nosso perfil de emergência. Quem vai cobrir e fechar todo aquele espacinho é a cerâmica de cobertura dessa coroa. Então, olha que importante o condicionamento gengival, a transferência disso para o laboratório. Então, muito interessante. É assim que ele vai ficar. Olha lá as coroas já cimentadas. Lembra que eu acabei de mostrar aquele espaço que tinha entre a gengiva e o coping? Ele foi todo preenchido, então, pela sua cerâmica de cobertura. E aí estão as 4 cerâmicas cimentadas na boca do paciente, certo? Dando sequência, então, vou mostrar para vocês como que funciona a sequência para que você use um T-base. Então, aqui nós temos uma transferência de forma analógica, ou seja, nós não estamos fazendo transferência digital. Então, aí tem para vocês, o que vocês vão precisar? Bom, se vocês forem trabalhar com T-base direto no seu implante, você tem que entender que quem você vai transferir é a posição do seu implante, certo? Você não tem mais nada para transferir. Então, estão aí 2 modelos de transferente, de moldeira aberta e para a técnica de moldeira fechada, e você vai escolher qual é essa técnica que você vai fazer. Nós não vamos discutir qual técnica é melhor hoje, pois o nosso foco é trabalhar com T-base. Então, você vai transferir, por exemplo, nesse caso, o exemplo é de um hexágono externo, então vocês vão transferir o hexágono externo, certo? O que você vai precisar pedir para o seu fornecedor? O transfer do hexágono externo, o análogo do hexágono externo e o T-base desse hexágono externo. Você vai precisar saber o diâmetro desse hexágono, certo? Para que você peça o T-base correspondente. E você precisa saber a altura da gengiva desse paciente. Lembra que a base do T-base ele tem que ficar todo escondido. Só vai ficar para fora da cimentação ali da linha de onde vai cimentar para cima. O resto, e às vezes até um pouquinho mais dele, ainda vai ficar subgengival. A base dele, que a gente chama de transmucoso, ele não pode aparecer, certo? Você vai ter que ver com o sistema de implantes que você está trabalhando, qual é a disponibilidade que a empresa te dá em relação à altura dessa base. E aí sim você vai escolher e enviar para o seu laboratório. Você pode até provar ela antes em boca de enviar, para você ter certeza que você está enviando ela de altura correta. E aí sim pedir para o seu laboratório executar o seu trabalho. Outro detalhe importante é que a parte cimentável dele, que é a parte de cima, ela também tem alturas diferentes dependendo da empresa. A maioria acaba aí trabalhando com alturas cimentáveis de 4, 6 milímetros, certo? Quando couber de 6 milímetros, melhor. E olha lá,
a nossa sequência. Então, nós temos uma coroa separada do nosso T-base e a última imagem já é o conjunto que foi transformado em uma peça única. Então, basicamente, nós vamos cimentar essa coroa em cima dessa base e ela vai se tornar uma peça única parafusada, lembrando muito a forma de trabalhar com uma UCLA, certo? A diferença é que a UCLA, normalmente, nós vamos acabar trabalhando com ela sendo fundida, tá? Então, ela vai sofrer um processo de fundição e os nossos copings serão metálicos, tudo bem? Com o T-base, ele é próprio para trabalhar sem as coroas metalocerâmicas. Tranquilo? Não tem muito sentido você usar um T-base se você vai trabalhar com um elemento fundido, tá bom? E metálico ainda por cima, né? Quais são os cimentos indicados para que a gente faça então essa cimentação dessas coroas metal free com os nossos T-bases? Bom, vocês podem utilizar ou cimentos resinosos que sejam de polimerização dual, tem que ser pelo menos o dual, gente, não dá para ser foto, totalmente foto. Sempre que a gente estiver trabalhando com coroas, com munhões personalizados, a espessura das cerâmicas são grandes, então é muito difícil, por melhor que seja o seu fotopolimerizador, a luz chegar até lá dentro, até o T-base e polimerizar esse cimento totalmente. Então, nós indicamos que seja um cimento pelo menos dual ou então um cimento resinoso de polimerização química e não dual, tudo bem? Então, são essas duas opções. Nós temos várias marcas boas no mercado, marcas que eu já utilizei, marcas que eu ainda utilizo. Eu gosto muito de utilizar o U200, eu acho ele extremamente prático, acho que desperdiça pouquíssimo material, quase nada, posso falar. Mas estão aí todas as marcas que vocês podem usar, que são marcas de qualidade, certo? Tem o 7PP, tem o Multilink Speed, tem o Multilink N e também tem o Panave. Então, vocês podem utilizar qualquer um deles. Como que se procede o condicionamento, então, dessa cerâmica? Bom, se você estiver trabalhando com disilicato de lítio, aí vocês podem perguntar, Fran, por que você vai condicionar uma peça que você vai cimentar sobre um metal que não tem adesão? E isso daí depois já vai lá para a boca do seu paciente, né? Você não vai cimentar coroa metal free sobre dente, e sim sobre um metal. Bom, pessoal, nós sabemos que os cimentos resinosos, eles são em características físicas, químicas, muito superiores aos cimentos convencionais. Então, não dá para utilizar, quando você está trabalhando com uma cerâmica, um cimento de fosfato de zinco, por exemplo, né? Essa cerâmica muito provavelmente vai trincar. Então, a parte resinosa favorece também a resistência do conjunto a longo prazo. Então, nós fazemos o condicionamento pensando na adesão do cimento com a sua coroa ou com o seu munhão, certo? Não pensando na adesão com o metal. Nós sabemos que a retenção de uma cerâmica com um metal vai ser mecânica, mas ainda assim os cimentos resinosos eles têm um comportamento, uma durabilidade, uma longevidade muito superior. Então, por isso que eles é que são indicados. E é por isso que nós fazemos o condicionamento das peças. Como que nós vamos fazer o condicionamento, por exemplo, então, de um disilicato de lítio? Vamos utilizar o cimento, o ácido fluorídrico, 10% por 20 segundos. Depois que você usar por 20 segundos, você vai lavar, secar muito bem e vai aplicar o ácido fosfórico 37%. Você vai aplicar de forma ativa, ou seja, você vai pegar a sua coroa, você vai pegar um microbrush e você vai ficar esfregando esse ácido fosfórico por 60 segundos, para remover todas as impurezas que o ácido fluorídrico deixa na cerâmica. Então, você lava muito bem novamente, seca muito bem. Essas lavagens e secagens é interessante que você faça por pelo menos 10 segundos, para ter certeza que todo aquele resíduo acabou saindo realmente da sua peça. Depois de secar, você vai aplicar o silano, que é um agente de união,
que faz a união entre as partes resinosas. E aí a carga orgânica, né, da cerâmica com o cimento resinoso. E aí sim, você vai aguardar cerca de 1 minuto para poder levar o cimento e proceder à cimentação. Tudo bem? Então, o dissilicato de lítio é assim. Você vai ter que saber com qual cerâmica o seu laboratório trabalhou. Se ele trabalhou com alúmina, se ele trabalhou com leucita. Cada uma das cerâmicas pode ter uma diferença no tempo de condicionamento, tá? E aí, vamos ver como que nós trabalhamos com a zircônia, que é um dos materiais estéticos mais utilizados em prótese sobre implante na atualidade. Bom, pessoal, então funciona da seguinte forma. Se o fabricante da zircônia, por isso que você tem que ter um contato, uma relação muito boa com o seu laboratório, justamente para que ele te informe, para que ele saiba qual é a zircônia que ele está trabalhando. Então, se o fabricante dessa zircônia indicar, recomendar que seja feito um jateamento interno nessa peça, você pode fazer, pode pedir para o seu laboratório fazer. Se não, não é recomendado que você jateie, certo? Então, se a cerâmica não tiver essa recomendação direto do fabricante. Então, o que você vai fazer? Você vai lavar, vai secar essa peça. Então, lava por 10 segundos, seca por 10 segundos. Aí você pode me perguntar, Fran, preciso condicionar, preciso aplicar ácido fluorídrico, fosfórico? Não precisa na zircônia, eles não têm o potencial de aumentar a porosidade para aumentar depois a adesão com o cimento resinoso. Você pode até utilizar, mas pensando mais como uma limpeza superficial, certo? Existe esse primer de zircônia. Como que você utiliza? Após você lavar e secar muito bem essa zircônia, você aplica esse primer, deixa ele agir por 3 minutos e aí você joga jatos de ar para que ele termine de evaporar. E aí sim você faz a sua cimentação com o cimento resinoso. Não está totalmente comprovado que os primers de zircônia têm 100% de adesão ou que eles ajudam tanto assim na retenção com os cimentos resinosos. Mas eu sou da seguinte opinião: se a empresa desenvolveu, fez estudo mostrando que aumenta, que melhora a adesão, então eu sou a favor de usar. Então eu recomendo que vocês utilizem quando vocês forem realmente utilizar, trabalhar aí com zircônia, certo? Mal não vai fazer, isso eu posso garantir para vocês, certo? Então aí eu passei para vocês a nossa parte teórica, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona aí o nosso T-Base. E agora eu vou mostrar para vocês a parte prática. Eu quero mostrar uma cimentação de um T-Base para que vocês entendam. Eu sei que a hora que eu começo a falar de T-Base lá para os meus alunos no presencial, é a parte que eles mais sofrem, porque vira um bolo na cabeça, está aprendendo aquele monte de componente de uma vez, e aí você fala do T-Base e eles não entendem nada. Mas vai entender agora com esse vídeo que vocês vão ver que é muito fácil. Vai ser sempre do mesmo jeito, não vai mudar. Então eu tenho aqui para vocês um T-Base. Ele é um T-Base do Cone Morse, como vocês podem ver aqui, ele tem essa porção que é a porção cônica, tá? Esse T-Base, ele é um T-Base antirrotacional, por isso que ele tem esse pequeno hexágono aqui na parte mais inferior dele. Ele é considerado um índex para esse componente não rodar, tá? Então, ele é indicado para uma peça unitária, então ele é considerado uma peça antirrotacional. Qual é a parte do transmucoso que eu falei para vocês lá na aula que vocês vão precisar realmente escolher? É essa parte aqui, ó. Essa parte vai ficar toda embaixo da gengiva e às vezes até uma pequena parte aqui do restante do seu T-Base, tá? Vejam que o T-Base ele vem com essas travinhas, justamente para que a sua peça ela não venha a rodar, tá? É para isso que ela vem dessa forma, ela ajuda a travar e dar uma certa retenção. Outra altura que vocês vão ter que estudar lá com a empresa que vocês estiverem trabalhando é a altura da cimentável que eu falei para vocês, que é essa daqui. Então pode ser que tenha de 4 milímetros, 6 milímetros, enfim.
Escolham sempre a que se adapta melhor na boca do paciente de vocês. Como que vocês vão escolher esse transmucoso? Bom, pessoal, vocês vão ter que ir lá no paciente de vocês. Quando é o cone Morse, dependendo da empresa, ou vocês vão usar uma sonda periodontal, ou então uma reguinha que tem no cone Morse, tá? Para medir lá a profundidade dessa gengiva. Lembra que eu falei que se você escolher o seu transmucoso, você consegue provar essa peça antes de mandar para o seu laboratório para ver se deu tudo certo? É isso aqui que eu estou fazendo, ó. Então, lembra que eu acabei de mostrar que ela tem um hexágono lá embaixo? O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei, dei uma rodadinha até esse T-base encaixar. Ele estando encaixado, eu já consigo provar se ele está escondido, se o meu transmucoso está ok. Ele tem que ficar dessa forma. Ele não pode, de forma alguma, ficar com o transmucoso aparecendo, tá? Só realmente a parte cimentável é que pode ficar de fora. Então, como que você prova isso em boca? Você precisa parafusar essa peça, tá? Verifiquem qual é a conexão para que você faça esse aperto. Essa conexão nossa aqui é a conexão de 0,9, por isso nós vamos fazer com a chave 0,9. Então, você pode dar apenas um aperto manual, você não precisa apertar muito nessa etapa, e aí sim você tem a sua coroa metal free, olha ela lá. Então, nós temos uma coroa metal free feita exatamente para que ela seja cimentada nessa base de titânio, tá? Então, como que você prova isso em boca? Primeira coisa que vocês vão fazer, como vocês já fizeram aqui, nós já fizemos, colocamos então o nosso T-base e aí nós vamos provar a nossa peça. Nessa hora, vocês vão fazer todos os ajustes necessários. Vocês vão ajustar ponto de contato interproximal, vão provar e ajustar ponto de contato cervical, se essa peça está pressionando muito a sua gengiva ou não, se essa peça está descendo. É importante você ajustar tudo o que você precisa ajustar antes de cimentar, até porque você depois consegue dar todo o acabamento e polimento nessa peça. Lembra que eu falei para vocês que ela sempre vai ser uma peça cimentada, mesmo que ela seja parafusada? Sempre nós vamos ter uma porção nesse nosso T-base que vai ser cimentado. E olha lá, nós temos um orifício para uma prótese parafusada do mesmo jeito. Mas eu vou mostrar como é que funciona essa loucura aí para vocês agora, tá? Então eu vou fazer o quê? Agora eu vou tirar a minha peça parafusada de lá, ó. Tá solta ainda porque nós não cimentamos. Vou remover o meu T-base para que vocês consigam entender como que eles funcionam um no outro. Então, nós temos as duas peças aqui, ó. O nosso T-base e a nossa coroa para ser cimentada nele. Viram que eu precisei dar uma mexidinha para encaixar? Ó, ela não roda fora do T-base. Ele encaixa de forma perfeita aqui dentro, ó, tá? Então, encaixa. Ele não roda mais, e aí a sua peça fica firme até, ó. Eu posso balançar, ó, que ela não cai, tá? Então, beleza. Vamos pensar que nós já ajustamos tudo que precisava na boca e agora é hora de cimentar essa peça aqui. Então, ela volta lá para o nosso modelo, tá? Lembra que quando vocês estiverem trabalhando com o paciente de vocês, vai ser do mesmo jeito. Vocês vão fazer essa cimentação no modelo, certo? Então, vocês vão fazer exatamente isso que eu tô fazendo. Vocês vão parafusar, não precisa apertar muito, tá? É um aperto apenas manual. E aí, nós vamos fazer o que para poder fazer essa cimentação? Primeiro, você já vai ter que ter essa peça toda condicionada. Então, ela já vai ter que ter recebido o seu ácido fluorídrico, seu ácido fosfórico e o seu silano. Eu
Como eu uso muito o 200, eu não... Deixa eu colocar minha câmera aqui para vocês. Como eu uso muito o 200, eu não passo sistema adesivo na minha peça. Eu uso bastante de silicato também. Então, normalmente nós vamos até o silano, tá? No nosso condicionamento. Por quê? Foi dessa forma que foi colocado o slide para vocês nessa aula, pensando num de silicato, que é um dos mais utilizados, tá? E também para não confundir, ficar confundindo vocês com muito material hoje, porque esse também não era o objetivo. Então, você chega até o silano porque o cimento 200 ele é um cimento autoadesivo, então você não precisa da camada de adesivo na sua peça metal free. Então, você faz o condicionamento ácido fluorídrico, fosfórico, silano e aí sim nós vamos fazer a nossa cimentação, tá? Por isso que é muito prático usar os cimentos autoadesivos. Eu confesso que não vivo mais sem. Ó, então primeira coisa, você já condicionou toda a sua peça, ela está pronta para receber o cimento. Você vai fazer o quê? Você precisa preservar a saída desse parafuso. Lembra que você precisa conseguir tirar e colocar essa peça se você precisar um dia. Você não pode simplesmente deixar o cimento escorrer dentro da saída do seu parafuso. Essa peça também é uma peça parafusada, então não pode. Então vocês façam ali a colocação, a proteção desse parafuso com uma fita Teflon. E aí nós vamos proceder já a nossa cimentação. Nossa peça está condicionada. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Ó, a dica é: podem colocar cimento o quanto necessário, até um pouquinho a mais, não tem problema, tá? Até porque nós vamos remover esse excesso de cimento. Mas coloquem nas bordas, pessoal, passem, pode esfregar assim na borda, tá? Não tem problema. Por quê? Porque ele vai extravasar e nós vamos ter a chance de remover todo esse excesso aqui. Então, passou o seu cimento e aí nós vamos fazer o quê? Pegar o modelo do nosso paciente e cimentar essa coroa no modelo. Já sentiu o encaixe dela aqui? Percebam que houve um extravasamento, então, do nosso cimento no orifício. Vocês vão precisar limpar. Eu acho bem prático limpar com um microbrush, é bem rapidinho. Ou então vocês podem fazer aqui na fase que ele começa a querer endurecer, vocês já podem remover esse excesso de cimento dali. É importante que o seu parafuso fique todo livre, para que vocês não corram o risco dele ficar grudado lá. Feito isso, o que vocês vão fazer? Estamos trabalhando com um cimento resinoso e aí sim nós vamos proceder à nossa polimerização, certo? Polimeriza por cima primeiro, depois nós vamos fazer a polimerização pela frente, então pela vestibular, pela palatina, tá? Até ficar muito bem polimerizado. Feito essa polimerização, finalizada a polimerização, o que nós vamos fazer? Nós vamos remover essa peça do nosso modelo. Então, vocês vão conseguir remover a fita de dentro dessa coroa. Às vezes é um pouquinho difícil e a gente tem que puxar lá de dentro. Então, podem colocar até um pouquinho a mais do que eu coloquei, tá? E agora sim, nós vamos remover essa peça do nosso modelo e verificar como que ela ficou conectada ali no nosso T-base, certo? Então, vamos soltar essa peça. Então, eu desparafusei e agora nós vamos pegar essa peça para ver como que ficou a cimentação. Se ficou cimento aqui na região cervical, vocês vão precisar remover esse excesso de cimento com as borrachinhas de acabamento e polimento, tá? Mas aqui ela ficou ótima. E agora, ó, ela virou uma peça só, para ser parafusada diretamente sobre o seu implante. Então, feito isso, ela está pronta para ser instalada de forma definitiva. Aí é só você fazer o quê?
ir lá na boca do seu paciente e aí proceder à cimentação. Você vai dar o torque e vai fechar com fita e bioplique e agendar, é o que eu recomendo para vocês, uma consulta para controle dessa peça, certo? Então, pessoal, vocês viram como é fácil trabalhar com T-Base? Basicamente é isso. Essa foi uma cimentação então feita para uma prótese unitária parafusada, mas poderia também servir para uma peça, por exemplo, para cimentada unitária ou às vezes múltipla. O que vai mudar? Vai mudar que em vez de já ser uma coroa total, vai ser um munhão personalizado. Aí primeiro vira o munhão, vai cimentar nesse T-Base e depois vai cimentar a coroa em cima do munhão, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre fico muito feliz de poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês, mas eu também gosto de aprender. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum recadinho que quiserem deixar, deixa nos comentários ou me procura lá nas minhas redes sociais. E aí vocês me mandam lá no direct e eu vou conversando e respondendo para vocês, tá bom? Foi um prazer imenso. Espero que vocês tenham aprendido bastante e qualquer coisa vocês me procurem. Beijo, até a nossa próxima aula.